Plano Safra. Então, saudar o ministro da Agricultura, Antônio Andrade, saúdo também o senador Sérgio Souza. Bom, para nós não perdermos tempo, no que diz respeito à regularização fundiária, vou tratar primeiro do programa Terra Legal, que está sob responsabilidade da Secretaria de Regularização Fundiária da Amazônia Legal, no âmbito do nosso Ministério. Como os senhores sabem, a Lei 11.952 de 2009 estipulou um regramento para a regularização fundiária das terras da Amazônia Legal. Aqui eu trago um pouco dos números. Lógico, 2009 foi votada a lei, foi estruturada essa secretaria no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, a rigor, o programa começou operacionalmente em 2010. Temos aproximadamente aí 3 anos, digamos assim, 3 anos e pouco de trabalho efetivo no que diz respeito à regularização fundiária na Amazônia Legal. Nós temos já área georreferenciada, com trabalho de campo feito e áreas georreferenciadas, 30 milhões de hectares. Isso significa um pouco mais do que a metade da área total a ser georreferenciada, né? São em torno de 59 milhões de hectares, nós temos 30 milhões de hectares já georreferenciados. O nosso grande problema aqui que depois eu vou falar o porquê disso, é um número ainda pequeno de títulos efetivamente entregues. Nós temos 5.400 títulos entregues, com uma área titulada de 370 mil hectares. Isso de parcelas, né? Áreas urbanas, títulos entregues são já 207 títulos, com 17.881 hectares titulados. Destinação pública, 2 títulos, com área total de 942 mil hectares. Nós, além do trabalho diretamente executado pela Secretaria de Regularização Fundiária da Amazônia Legal, fazemos parcerias com os governos estaduais, através de repasses de recursos, para que os governos estaduais também possam desenvolver a atuação nessa área. Então, nós temos praticamente convênios com todos os estados, né, totalizando 102 milhões de reais de repasses do governo federal aos estados. Os estados, em geral, dão uma contrapartida de 10%, então o volume total investido dá em torno de 110 milhões de reais. Qual o nosso desafio? E eu acho que é muito apropriado, presidente, que a Comissão de Agricultura tenha pautado esse tema. Poucos dias atrás, eu recebi uma comissão de deputados da região amazônica e debatemos muito esse tema, e eu quero colocar aqui para os senhores, e principalmente para os parlamentares da região da Amazônia Legal, aquilo que para nós é fundamental para dar mais celeridade e segurança no processo de regularização fundiária. Antes disso, a título de lembrarmos, né? Quando o projeto de lei... Aliás, era uma medida provisória, não era um projeto de lei. Quando a medida provisória tramitou no ano de 2009, vocês recordam, os parlamentares recordam, que ela foi tratada como uma medida provisória da regularização da grilagem. Era assim que uma parcela da opinião pública, uma parcela da mídia, uma parcela de setores da sociedade brasileira se referiram à medida provisória que o presidente Lula encaminhou, que seria para regularizar a grilagem. Óbvio que a medida provisória não tinha esse objetivo. A medida provisória visava titular as terras para dar segurança jurídica a quem as ocupa e, inclusive, dar segurança ambiental, porque se a gente não tem, inclusive, a quem responsabilizar porque não tem a titulação, há uma brutal insegurança, inclusive, na responsabilização sob o ponto de vista ambiental, inclusive. Então, o objetivo da medida provisória era essa, mas eu diria que a proposta teve um tal cerco que envolveu o Ministério Público, imprensa, setores da sociedade civil organizada, com esse discurso de que ia legalizar a grilagem, que o Congresso Nacional foi colocando um conjunto de regramentos para, digamos assim, dizer que não estava querendo passar a mão em nenhuma irregularidade, e o Executivo também foi sendo acuado nesse sentido, e na prática produzimos uma legislação extremamente engessada, uma legislação que, se não for modificada,
eu diria, nós demoraremos muitos e muitos anos para conseguir fazer uma regularização efetiva com a velocidade e com a celeridade que as pessoas e a região precisam. Tá? Então, a primeira questão que eu queria levantar é essa. Nós precisamos, sim, fazer uma alteração no marco legal. E nós entendemos que hoje há mais segurança jurídica. O próprio conhecimento da malha fundiária, os instrumentos de operacionalidade para uma política pública dessa envergadura, elas estão mais amadurecidas. Eu diria, inclusive, senhor presidente, que, inclusive, na sociedade civil, no próprio Ministério Público, alguns setores que faziam esse discurso de que nós íamos fazer a regularização da grilagem já perceberam que não é assim, já concordam e também já aceitam mudanças na legislação. Nós temos uma estrutura que é uma... agora me fugiu o termo aqui. Como é que é? O Grupo Executivo Interinstitucional, né, que reúne os governos estaduais, reúne o Ministério Público, reúne entidades da sociedade civil organizada e reúne órgãos do governo federal que discutem o tema da regularização fundiária da Amazônia Legal. No próprio Grupo Executivo Interinstitucional, onde todos esses setores têm assento, há hoje esse debate da necessidade da alteração do marco legal. Então, eu queria aqui, desde já, senhor presidente, lançar aqui um desafio que eu lancei aos deputados que nos visitaram há poucos dias atrás lá no Ministério. Eu queria propor, não só para o Senado, mas para o próprio... E foram os deputados da Comissão de Agricultura da Câmara. Eu acho que nós poderíamos pegar a Comissão de Agricultura da Câmara, a Comissão de Agricultura do Senado, principalmente os parlamentares, né, os deputados e senadores da região, e discutirmos rapidamente alterações da legislação, encaminharmos essa proposta de alteração para o grupo executivo esse interinstitucional, onde tem assento todos esses segmentos, discutirmos lá, produzirmos uma proposta. Eu creio que uma proposta chancelada pelo grupo executivo não terá maiores problemas de tramitação para a gente acelerar essa questão definitivamente. Ministro, desculpe interromper, mas eu me lembro bem desse debate, deputado federal. Isso tomou realmente e aquela coisa de que, desde o tamanho da área, foi uma discussão absolutamente... Então, eu acho que a proposta do ministro é importante. Aí, senadora, se Vossa Excelência que representa aqui a Amazônia Legal, mas nós ajudaríamos também, né, todos nós, porque é fundamental que a gente reveja isso. Como diz o ministro, ficou engessada a legislação porque era tão forte aquela coisa de que, não, vocês estão querendo legalizar a gente que grilou terra, e que, na verdade, se tratava apenas de, tão somente de reconhecer pessoas que estavam lá há muito tempo e, como diz Vossa Excelência, não tinha documentação que é necessária e importante. Só para fazer esse registro, que eu acho muito importante. Por exemplo, a legislação tratou de forma distinta a forma de regularização imóveis até um módulo fiscal, de 1 a 4 módulos e acima de 4 módulos, né? Um dos grandes problemas, por exemplo, são as cláusulas resolutivas. Quem é da região sabe o que é pegar uma área de terra, às vezes de um módulo fiscal, de 2 módulos fiscais, que tem um proprietário que recebeu o título lá na década de 70, já está no 3º ou 4º ocupante, e você tem que ir fazendo toda a questão... Algumas das cláusulas resolutivas, inclusive, são completamente extemporâneas, digamos assim. Nós poderíamos, em alguns casos, até determinado tamanho de módulos, inclusive retirar a exigência do cumprimento das cláusulas resolutivas, só para citar um exemplo, né? Existem outras questões também que envolvem decretos que nós poderíamos mudar com mais celeridade, né? Mas eu queria colocar essa à nossa disposição e acredito que há mais maturidade, há mais segurança. A maturidade decorreu da segurança, inclusive, eu diria, né, para a gente poder fazer esta... E a confiança da sociedade hoje no programa, né, ministro? Eu acho que o mais importante é isso. A confiança ela é plena hoje no trabalho que o MDA faz, principalmente com relação à regularização fundiária na Amazônia. Vejam que a gente tem ali 30 milhões de georreferenciados e temos 370 mil parcelas tituladas, 370 mil hectares, né? Se somarmos
com área titulada em área urbana dá mais 17 mil hectares, e títulos de áreas destinadas mais 942 mil. Então, tem uma enorme quantidade de área georreferenciada, mas depois faz toda a instrução processual para chegar ao título definitivo, é onde a coisa vai escorrendo pelos dedos, vamos dizer assim, né? Então, acho que é um debate que a gente poderia realizar. Nós precisamos também de algumas definições que estamos debatendo com vários órgãos, como, por exemplo, a definição do conceito de cursos d'águas federais e a identificação dos terrenos marginais inalienáveis. Esse é um problema que está obstruindo algumas situações, que nós estamos já encaminhando o debate para a solução disso, né? Tem um debate que nós já fizemos com o Conselho Nacional de Justiça, que é a atualização das matrículas de glebas. Veja o seguinte, a equipe faz a delimitação de uma gleba federal e alguns cartórios entendem que depois tem que ter o aceite de todos os confrontantes dessa gleba. Vocês imaginem o trabalho que isso gera, né? Fizemos a conversa com o Conselho Nacional de Justiça, mas talvez nós pudéssemos, inclusive, colocar numa alteração legal a inexistência, a não exigência dessa questão, né? Eles tratam a gleba como se ela fosse uma parcela a ser titulada, digamos assim, né? Então, é um outro tema que gera muito problema. Simplificação dos procedimentos para reduzir o tempo de repasse de áreas para os estados. Nós criamos recentemente uma Câmara de Conciliação envolvendo a União e os estados para definir quais as áreas que são repassadas e quais as áreas que ficam efetivamente de posse da União. Estamos de forma bastante acelerada já contratando um serviço para informatizar o cadastramento e as etapas de instrução processual. Hoje o procedimento é quase todo ele, digamos assim, manual, né? Desde a assinatura, exigência de assinatura no cadastro, toda a instrução processual feita manual. Nós, dentro em breve, vamos ter a condição de ter todo esse procedimento informatizado. Eu falei já da questão do Conselho Nacional de Justiça, sobre a questão das glebas públicas federais, mas mesmo depois dessa conversa com o Conselho Nacional de Justiça e com a conversa com os cartórios, persistem alguns cartórios exigindo essa questão dos confrontantes das glebas. O desenvolvimento do sistema de gestão fundiária, GEL, para automatizar a certificação. Nós estamos já contratando esse serviço para desenvolver a geração automática das peças para regularização. Muito importante, nós acreditamos que até janeiro nós teremos um incremento da força de trabalho. Nós estamos fazendo um concurso temporário para ampliar o quadro de servidores do Terra Legal. Tendência é que em janeiro a gente tenha aí uns 150 servidores a mais. Praticamente todos eles, senador Assir, trabalhando lá nos estados. Poucos ficarão aqui em Brasília, né? Então, já estamos bastante acelerados nesse processo. A criação da Câmara Técnica de Destinação, já comentei. E estamos agora contratando, já em fase final da contratação, o georreferenciamento de mais 14 milhões de hectares, né? E desses 14 milhões de hectares, boa parte disso é para georreferenciar parcelas, né? Para a gente, inclusive, agilizar o parcelamento. Bom, afora a regularização fundiária da Amazônia Legal, que eu diria que é o nosso maior desafio, no que diz respeito à regularização fundiária fora dos estados da Amazônia, nós temos uma ação da Secretaria de Reordenamento Agrário e uma ação do INCRA, que trabalham fundamentalmente com convênios com os estados, com os institutos de terras dos estados. Nós temos atualmente 70 convênios com os estados, repassamos 349 milhões de reais e já tivemos 300 mil títulos emitidos ou regularizados, sendo 40 mil títulos emitidos através dos convênios da Secretaria de Reordenamento Agrário, em 19 estados da Federação, e o INCRA, 8 estados com 101 mil títulos. O INCRA mais na Amazônia e a Secretaria de Ordenamento Agrário em outros estados. Senador Benedito de Lira, a maioria desses títulos emitidos no convênio
com a Secretaria de Reordenamento Agrário no Nordeste brasileiro. Desses 40 mil títulos, uns 30 mil, 35 mil títulos são na região Nordeste, né? Então, também é importante porque se as pessoas não têm título, elas ficam fora de muitas políticas públicas, como todos nós sabemos aqui, né? Bom, rapidamente o Plano Safra, nós estamos disponibilizando 21 bilhões de reais para os agricultores familiares. O ano passado nós batemos o recorde de contratação no Pronaf. Nós havíamos disponibilizado 18 bilhões. A presidenta Dilma, ela sempre diz, né, ministro Antônio Andrade, que se os agricultores familiares e não familiares contratarem todos os recursos, ela libera mais recursos. No que diz respeito à agricultura familiar, nós tínhamos anunciado 18 bilhões e contratou 19,2 bilhões de reais. Foi o primeiro ano, desde 2003, quando se fez o primeiro Plano Safra da agricultura familiar, que a gente ultrapassou o limite anunciado. Teve uma evolução grande nesses anos, se pegarmos de 2003, 2004, que foi o primeiro Plano Safra da agricultura familiar, para esse 2013, 2014, é um crescimento de 290% nos recursos. As taxas de juros já eram baixas e ficaram mais baixas ainda. As taxas para investimento variam de 0,5% a 2% ao ano e no custeio de 1,5% a 3,5% ao ano. A nossa linha do Pronaf Mais Alimentos, que é para compra de máquinas e equipamentos, ela aumentou o limite de crédito por operação para R$150 mil. Nessa linha nós financiamos tratores, ordenhadeiras, caminhonetes, pequenos caminhões, enfim. Tem sido também, além de permitir a mecanização, o aumento da produtividade da renda dos agricultores familiares, tem sido muito importante para a indústria de máquinas e implementos agrícolas. Nós temos 420 empresas que ofertam produtos no Pronaf Mais Alimentos. Além do juro baixo, as empresas, na modelagem do programa, as empresas oferecem um desconto abaixo do preço de mercado. A empresa, para aderir ao Pronaf Mais Alimentos, ela tem que ofertar um desconto com o preço que ela oferta no Mais Alimentos, o preço abaixo de mercado. Então, isso tem permitido uma grande mecanização dos agricultores familiares. São mais de 4 mil itens financiados. A gente costuma dizer que financia do facão ao caminhão, né? Da matraca à plantadeira pequenininha, aquela para o agricultor familiar. Nós também aumentamos o limite de operação para algumas atividades que exigem maior mobilização de recursos. É o caso da avicultura, suinocultura e fruticultura, que era 130 mil, nós passamos a 300 mil por ano, o limite de crédito por agricultor. Para as cooperativas, nós já havíamos o Pronaf Agroindústria ampliado muito no Plano Safra do ano passado. Havíamos aumentado de 10 para 30 milhões de reais o volume por cooperativa, aumentamos para 35. Aí também a taxa de juros é bastante baixa, no máximo 2% ao ano. Tem até 10 anos, no caso do Pronaf Mais Alimentos, até 10 anos para o agricultor pagar o investimento e até 3 de carência. As operações de custeio, nós já havíamos aumentado o ano passado para 80 mil, agora aumentamos para 100 mil por agricultor. Garantia safra, muito importante na região Nordeste. Tá? Nós estamos com 980 980 mil agricultores aderidos, temos condições de ir até 1.200.000 e também passamos a admitir outras regiões do país que não só o Nordeste para adesão ao Garantia Safra. Precisa o município e o Estado aderir e os agricultores aderirem. Não tem nenhum Estado fora do Nordeste que aderiu até o presente momento, mas legalmente já é possível. O seguro agrícola, com a taxa de 2%, dá cobertura a todas as operações de custeio e do investimento associado para as culturas com zoneamento climático. Tem sido um importante instrumento para reduzir a inadimplência no setor. O PGPAF, que é o Programa de Garantia de Preço da Agricultura Familiar, dá cobertura para 49 produtos. Se o preço de mercado desses 49 produtos fica abaixo do preço de garantia, que é o custo de produção, mais um bônus de 10%, é o custo variável mais um bônus de 10%. Se o preço de mercado fica abaixo desse preço de garantia, o agricultor tem um desconto automático proporcional à diferença entre o preço de mercado ao preço de garantia na parcela do crédito dele. Queria aproveitar e divulgar isso. Os senhores e a senhora senadora aqui são agentes políticos muito ouvidos, ocupam meios
de comunicação, tem contato com as comunidades. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, o agricultor familiar que fizer um investimento numa agroindústria ou um empreendimento de agroturismo e que mantenha, obviamente, a sua atividade primária em curso e registrar essa agroindústria ou agroturismo como microempresa, portanto, limitada ao faturamento da microempresa, que é 360 mil ano, ele não perderá mais a condição de segurado especial da Previdência Social. Hoje, se um agricultor familiar registra sua microempresa, ele perde a aposentadoria rural dele, porque ele deixa de ser agricultor familiar. Então, com esta alteração legal, que está na medida provisória 619, se eu não me engano, foi votada ontem na comissão, na Câmara, aliás, foi votada na Câmara. Votado primeiro aqui na comissão, aqui, mas a Câmara já aprovou também. A Câmara aprovou ontem, está previsto nessa medida provisória a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Então, ele pode registrar como microempresa, se beneficia do regime tributário simplificado e diminuído do Simples, né, e não perde a condição de segurado especial da Previdência. Muito importante, é uma ação conjunta nossa, do Ministério da Agricultura, vai atender agricultores familiares, médios produtores, né, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, o projeto de lei 5.740, tem uma interface muito grande com a Embrapa também, né? Está pronta para votar lá na Câmara, já passou pelas comissões, está pronta para votar no plenário. E dentro em breve deverá chegar nessa casa. Né? Isso é a evolução dos recursos que a União investe em assistência técnica e extensão rural, mas com a criação da Anater, recursos praticamente no Ministério da Agricultura, no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Com a criação da Anater, o Ministério da Agricultura também vai passar a ter uma possibilidade de uma ação mais efetiva, né, ministro Antônio Andrade, na questão da assistência técnica. Só para lembrar que nós lançamos o Plano Safra Semiárido, está sendo destinado 7 bilhões para os agricultores do semiárido, né, com o objetivo de sistemas produtivos com reserva de água, sistemas produtivos com reserva de alimentos e animais, recuperação e fortalecimento de culturas alimentares regionais, recuperação e fortalecimento da pecuária leiteira e pequenas criações, ações estruturantes para agroindústrias, diversificação e agregação de valor, agricultura irrigada no semiárido. Para a agricultura familiar estão sendo previstos 4 bilhões desses 7 bilhões de reais. As taxas de juros são mais baixas do que no restante do Brasil. Custeio vai de 1% a 3%, investimento de 1% a 1,5%. E garantia de ATER por 3 anos para os agricultores que acessam essas linhas. O microcrédito rural, que tinha já 0,5% de juros ao ano e um rebate de 25%, teve seu rebate aumentado de 40%. O Pronaf B, que funciona muito lá na região do semiárido. As compras públicas para a agricultura familiar no semiárido, estamos destinando 1,3 bilhões de reais. Né? Muito importante que o programa de aquisição de alimentos permitirá a aquisição de produtos para alimentação animal, com o objetivo da manutenção dos rebanhos. Hoje, o programa de aquisição só permite a aquisição de alimentos para consumo humano. Né? Também uma ação forte para sementes e mudas, distribuição gratuita, por exemplo, de mudas de palma, né? De mudas de manivas de mandioca, que nós vamos ter que recuperar a cadeia produtiva lá. Aumentamos alguns produtos, o valor do preço de garantia, né, de produtos importantes para a região, como a carne de caprinos e ovinos, o leite, a mandioca, tiveram valores do preço de garantia elevados. O seguro, já falamos antes do Garantia Safra. O seguro da agricultura familiar, que no restante do Brasil a alíquota do prêmio é 2%, no semiárido passa a ser 1%. Assistência técnica, nós estamos colocando, no semiárido nós temos aproximadamente 1/3 dos agricultores familiares do Brasil. E nós estamos colocando metade do valor que nós temos em assistência técnica e extensão rural para os agricultores familiares do semiárido. O fomento produtivo do Brasil semiséria também foi ampliado. Né? Então, são essas as medidas do Plano Safra Semiárido que nós estamos divulgando. Né? Só para encerrar, senhor presidente,
Apenas para lembrar que tem, dentro da nossa visão de desenvolvimento rural, outras ações que não são exatamente do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas que são importantes para algumas do nosso Ministério, outras de outros ministérios, que são importantes para o desenvolvimento rural. O Luz para Todos nos permitiu sair de 81% dos domicílios rurais com eletricidade em 2004 para 96%. O Água para Todos saiu de 58% para 72% dos domicílios rurais com canalização de água. Temos ainda, portanto, um trabalho grande para fazer. É o Ministério da Integração, né, mas evoluiu de 58% para 72%. Temos, pela primeira vez, um Programa Nacional de Habitação Rural, que financia moradia para o agricultor familiar, para o assentado da reforma agrária. Desde fevereiro desse ano, o Minha Casa Minha Vida, que nós chamamos no meio rural de PNHR, Programa Nacional de Habitação Rural, também entra nos assentamentos. O PAC Estradas Vicinais é o nosso PAC Equipamentos, esse que a gente está doando uma reta escavadeira, uma moto niveladora e um caminhão caçamba para todos os municípios até 50 mil habitantes do nosso país. São 5.061 municípios, é uma ação de responsabilidade do nosso Ministério. O Mais Médicos, que agora visa levar saúde para esses 700 municípios que não tem nenhum médico, é uma ação muito importante. E no campo nós temos o Pronatec Campo, que também tem beneficiado os agricultores e filhos de agricultores. Então, são políticas que são necessárias para além das políticas agrícolas. Obrigado, senhor presidente.